Fala, meu amigo Rapidola. Hoje a gente vai calcular o limite exponencial fundamental utilizando o teorema de L'Hopital. Roda a vinheta, pois é Rapidola. O nosso limite exponencial fundamental é o seguinte limite. Limite de 1 mais 1 sobre x elevado a x, quando x tende ao infinito. Esse é o chamado limite exponencial fundamental. E eu vou supor que o valor desse limite aqui seja um valor y. E para calcular esse limite, eu vou usar uma técnica que é o seguinte. Eu vou calcular o log à esquerda e o log à direita. Vem comigo. Log natural de y é o log natural desse valor bem aqui. Vou colocar aqui um colchete e no colchete eu vou colocar limite, quando x tende ao infinito, de 1 mais 1 sobre x elevado a x. E aí eu vou utilizar uma propriedade aqui, que o log do limite vai ser o limite do log. Vai ficar então limite quando x tende ao infinito, e aqui dentro do colchete vai ficar log natural desse valor aqui, 1 mais 1 sobre x elevado a x. E aqui eu vou utilizar uma propriedade de log bem popular, que se esse aqui ele é um expoente, é porque ele vai para frente. Então aqui eu vou ter o seguinte. Aqui eu coloquei que eu vou ter o log natural de y igual ao limite, quando x tende ao infinito, o expoente vai para frente, x que multiplica log natural de 1 mais 1 sobre x. Agora eu vou fazer uma seguinte jogada. Como aqui embaixo está subtendido o número 1, nessa fração bem aqui, eu vou dividir o numerador por x e o denominador por x. Então, eu vou dividir aqui o numerador por x e o denominador por x. Quando você fizer isso, esse x vai cancelar com esse x, só que aqui vai ficar 1 dividido por x. Olha lá. Aqui eu tenho log natural de y é igual ao limite, quando x tende ao infinito, eu dividi por x em cima, esse x cortou com esse x aqui, desapareceu, e aqui embaixo ficou 1 dividido por x. Agora, se você observar que quando x tender ao infinito, eu vou ter uma forma aqui indeterminada, que quando x tende ao infinito, esse valor aqui, 1 sobre x tende a zero, e esse numerador aqui vai ficar assim, 1 sobre x tende a zero, 1 mais 0 vai dar 1 e log natural de 1 vai ser 0. Então, bem aqui, ó, eu vou ter 0 dividido por 0, que é uma forma indeterminada, ou seja, eu posso utilizar a chamada regra de L'Hopital, que eu posso utilizar L'Hopital, se você esqueceu, quando eu tenho formas indeterminadas, por exemplo, infinito por infinito, 0 sobre 0. E nesse caso aqui, essa forma indeterminada aqui seria do tipo, no início aqui, 1 elevado a infinito, que normalmente a gente utiliza essa técnica de logaritmar para poder utilizar a regra de L'Hopital. Nós temos outras questões aqui, dá uma procurada no canal, que utiliza essa mesma técnica para calcular o limite utilizando a teoria, a regra de L'Hopital. Então vem comigo. Então, quando você quer usar L'Hopital, você vai derivar. Eu vou derivar o numerador e vou derivar o denominador com a esperança que essa indeterminação desapareça. Olha só, vou separar aqui o quadro para você. E aí eu vou ter o seguinte, log natural, você coloca log natural de y igual ao limite, quando x tende ao infinito, e aí você vai derivar o numerador e o denominador. Quando você derivar, derivado log natural de u será 1 dividido por u. Então, você vai colocar 1 dividido por u. O meu u é 1 mais 1 sobre x, que multiplica a derivada desse u, que é o chamado u', 1 mais 1 sobre x', bem aqui. Embaixo, veja aqui, ó, derivada desse cara. Eu poderia fazer a derivada da divisão, mas eu vou usar a regra, é só deixar assim. Daqui a pouco faço a regra da potência para calcular essa derivada. Então, vamos ter cuidado para organizar essas contas aqui, que vai ficar assim,
limite, quando x tende ao infinito, aqui você tira o MC, pode fazer assim, ó, 1 dividido por x vezes 1 vai dar x, mais 1 dividido por x. Então aqui, ó, eu multipliquei x vezes 1, ficou x, então x mais 1 sobre x aqui. Observe aqui que a derivada de 1 vale 0, então aqui vai ficar 0. E aqui ao lado vai aparecer a derivada de 1 sobre x, que eu só vou repetir, não vou nem calcular derivada de 1 sobre x. E aqui embaixo eu tenho a derivada de 1 sobre x. Se você notar, nem precisou fazer a derivada de 1 sobre x, porque eu vou dividir ele por ele mesmo. E agora eu tenho aqui uma divisão de frações que eu conservo a primeira pelo inverso da segunda. Eu vou ter log natural de y, vai ser o limite, quando x tende ao infinito, e nessa divisão de frações está assim, eu vou passar limpo, 1 dividido por x mais 1 dividido por x. Aqui, ao conservar a primeira pelo inverso da segunda, ou eu posso até ler assim, quem é o inverso desse número? O inverso desse número, basta você inverter, basta você emborcar esse número aqui. Vai ficar, então, limite, quando x tende ao infinito, de x dividido por x mais 1. O que é que eu posso fazer aqui? Eu posso fazer uma seguinte jogada. Posso dividir o numerador por x e o denominador por x, que seria colocar o x em evidência. Olhe lá, eu vou ter log natural de y igual ao limite, quando x tende ao infinito. Aqui eu vou ter x dividido por x é 1. E aqui, ó, x por x é 1. E aqui 1 dividido por x. Vai ficar assim, ó. Não vai esquecer que quando você tem uma soma, ao dividir por x, tem que dividir ambos, né? Como se diz por aí na brincadeira, ambos os dois você vai dividir por x, que isso aqui é uma soma, tá? Então não vai se babar, divide esse x por x e 1 também por x, com calma. Agora ficou fácil analisar. Porque quando x tende ao infinito, esse limite é assim. Limite da divisão é a divisão dos limites. Vou calcular o limite no numerador, que é uma constante, então vale 1. E esse limite no denominador será o limite de 1, que vale 1, e o limite de 1 sobre x, quando x tende ao infinito, esse aqui se aproxima de 0. Então eu vou ter aqui 1 mais 0, que vai ser 1. Então, olha só o que ocorreu. Ocorreu que o log natural do meu valor y, que é o resultado desse limite, ele vale 1. Mas quando você utiliza a abreviação log natural, você quer dizer o quê? Que esse log natural, ele será o log de y na base e. Então, ao utilizar ln, você já tem que saber que ln quer dizer log na base e. Esse e é o número de Euler em questão. Aqui você tem igual a 1, e aí você vai usar a definição de logaritmo, que esse e elevado a 1 vai ter que ser o valor do y. E aí eu tenho, então, que e elevado a 1 é o y, ou seja, y é e elevado a 1, só que o meu y é o meu limite, era a minha pergunta inicial. Então, eu posso responder que o limite de 1 mais 1 sobre x elevado a x, quando x tende ao infinito e além, é um e elevado a 1, ou seja, um número de Euler. Então, hoje aqui nós conversamos uma demonstração, né, através do teorema de L'Hopital, do chamado limite exponencial fundamental. Desde já, muito obrigado. Quer saber mais sobre cálculo? Assista a próxima aula e se liga sempre aqui no canal Rapidola.